Vistas em corte, instruções para resolver a lista de exercícios. A lista de exercícios de cortes em peças é composta por 19 peças, que são as mesmas peças que foram desenvolvidas na semana onde nós trabalhamos com as vistas ortográficas. E a indicação de onde devem passar os planos de corte está aqui nesse quadro. Então aqui nós temos o exercício 1, corte na vista superior, distância do plano de corte 30. Tá? Então aqui está a identificação de cada exercício, né? Então o exercício 1 a gente vai fazer o corte só na vista superior. O exercício 2, nós vamos fazer tanto o corte longitudinal quanto o corte transversal, nesse exercício aqui. E a distância do corte longitudinal é 25 e a do corte transversal é 20. Tá? O que seria então o corte longitudinal e o corte transversal e o corte da vista superior? E como a gente identifica, mede essa distância no plano de corte? Então, nesse vídeo, nós vamos ver brevemente como posicionar o plano de corte para então poder realizar os cortes de acordo com os vídeos anteriores, onde nós detalhamos 3 exemplos de cortes em peças. Aqui nós temos então uma peça, é a peça 1 da nossa lista de exercícios, e nós vamos adotar uma convenção para conseguir posicionar os planos de corte. Então nós vamos convencionar que os 3 eixos que nós temos aqui na perspectiva isométrica, esse eixo aqui vai ser sempre o eixo X, esse aqui vai ser o eixo Y e o vertical vai ser o eixo Z. Esses 3 eixos, então, X, Y, Z, formam 3 planos, o plano XZ, o plano YZ e o plano XY. Aqui nós temos então a nossa peça do exercício número 1, onde nós achuramos as superfícies referentes ao plano XZ. Então aqui eu tenho o eixo X, o eixo Z, e essa superfície aqui, tanto essa quanto essa, as duas estão paralelas ao plano XZ. Aqui ao lado nós temos as superfícies, as faces, que estão paralelas ao plano YZ. E, por último aqui, as faces paralelas ao plano XY, formado pelos eixos X e Y da nossa convenção. Então, nós convencionamos os 3 eixos, né, X, Y e Z, e nós vamos convencionar também que a origem do nosso sistema de coordenadas vai ser esse vértice aqui das peças. Então, ele vai ter coordenada X 0, coordenada Y 0 e coordenada Z 0. Tá? Então, é o ponto origem 0,0,0. Os nossos planos de corte sempre vão partir desse local. Tá? Eu tenho que posicionar com relação a esse vértice aqui das peças. Voltando então aqui ao quadro dos exercícios da nossa lista, então nós temos ali o número dos exercícios, o corte, a indicação do corte, né, superior, longitudinal, transversal, e a distância do plano de corte, indicada aqui, o valor numérico. Então o que seria esses cortes aqui, superior, longitudinal, transversal? O que eles significam? E como eu consigo posicionar os planos de corte tendo essas medidas aqui como referência? E é isso que nós vamos ver agora nos próximos slides. Nós vimos então que nós temos um plano formado pelo eixo XZ, nosso plano XZ, e esse plano corresponde normalmente à vista frontal, à vista anterior das nossas peças. Tá? Então, passar um plano de corte paralelo ao eixo XZ, né, que nós chamamos plano de corte XZ, ou corte longitudinal, tá? No nosso caso, nós podemos chamar esse corte de corte longitudinal porque normalmente nossos desenhos, a maior dimensão está no eixo X. Nós vimos ali corte transversal e corte longitudinal. O corte longitudinal é o corte onde eu passo, né, o plano de corte pelo eixo que eu tenho a maior dimensão, então no nosso caso sempre vai ser o eixo X. E é o corte que tem como referência a vista anterior ou a vista frontal.
Para localizar esse corte, né, então ele é um plano formado pelos eixos x e z, e para localizar ele, então, eu preciso levar em consideração aqui o eixo y. Ele vai estar em algum local posicionado com relação ao eixo y. Tá? Então aqui está um exemplo, 60. Então aqui lembrando que é o 0,0,0 da nossa peça. E o eixo, então, esse plano de corte, ele está localizado a 60 e no eixo Y. Sempre o corte no plano XZ, né, o nosso corte longitudinal, que nós estamos chamando aqui, ele vai ser então posicionado com relação ao eixo Y. Então aqui nós temos nossa peça número 1, com um corte longitudinal, cuja distância, né, com relação à origem, aqui é o nosso 0,0,0, é 12,5. Tá? Então o corte longitudinal, de novo, é um corte paralelo, cujo plano de corte é paralelo ao plano XZ, e a localização dele, o posicionamento desse plano de corte, sempre vai ser com relação então ao eixo Y. Tá? Então aqui passei o plano de corte, né, posicionei ele aqui a 12,5 no eixo Y com relação à origem e representei aqui nessa figura então a superfície que vai ser já cortada. Aí tirei essa parte que não faz parte, que está anterior ao plano de corte, e agora sim, né, consigo enxergar melhor o que vai ser cortado, o que vai ser representado na vista em corte. Então aqui, voltando ao quadro dos nossos exercícios, quando eu tiver aqui no exercício 2, por exemplo, corte longitudinal com a distância do plano de corte de 25, então ele é um corte paralelo ao plano XZ, e essa distância de 25, então eu vou medir no eixo Y. Aqui nós temos o plano de corte paralelo ao plano YZ, paralelo ao eixo Y e ao eixo Z, então formando esse plano YZ. Nós chamamos esse corte nos nossos desenhos, no desenho técnico 2, de corte transversal. Tá? Então essa medida aqui no eixo Y das nossas peças sempre vai ser menor que a medida do eixo X. Então o nosso eixo X é a maior dimensão em linhas gerais e é o corte longitudinal, né? O plano de corte paralelo ao eixo XZ lá é o nosso corte longitudinal, e o plano de corte paralelo ao eixo Y e ao eixo Z, né? YZ, é denominado aqui de corte transversal. Nós vamos representar isso na vista lateral esquerda. Então ele vai ser o corte transversal ou o corte da vista lateral esquerda. Para posicionar o plano de corte, nós sempre vamos então levar em consideração o eixo X. Esse é um plano, né? O corte transversal ou o corte da vista lateral esquerda ou o corte do plano paralelo ao plano YZ é um corte que vai ser posicionado sempre com relação ao eixo X. Então o 60 que aparece aqui é no eixo X. Aqui nós temos de novo então nossa peça 1, né? E aqui nós temos um corte transversal, né, cujo plano de corte está passando a 60 com relação à origem. Tá? Então eu informei lá que isso aqui seria um corte transversal, a distância do plano de corte seria 60, e eu vou posicionar então aqui com relação aqui ao zero, né, do eixo X, e aí vou medir aqui 60, né, eu vou posicionar esse plano de corte a 60, e aí realizo o corte então nesse local aqui. Então posiciono o corte transversal, que é um corte paralelo ao plano YZ, posiciono ele sempre no eixo X. Aqui nós temos no exercício 2 um corte transversal, cuja distância do plano de corte é 20. Então o corte transversal é o corte paralelo ao plano YZ, e essa distância de 20 aqui nós vamos medir no eixo X. Por fim, nós temos o corte da vista superior, que é um corte que se desenvolve no plano XY, né? Se desenvolve paralelamente ao eixo X e ao eixo Y, que nós adotamos como convenção para poder localizar, para poder desenvolver esses desenhos de vistas ortográficas em corte. Então, sendo o nosso plano de corte paralelo ao plano XY,
ele sempre vai ser posicionado no eixo Z. Então aqui nós temos um exemplo, né, de um plano de corte paralelo ao XY, né, o corte da vista superior, em que a distância do plano de corte, né, a posição do plano de corte é 60. Então é 60 com relação ao eixo Z. Tá? Lembrando que o 0,0,0 é nesse local aqui. Voltando então ao quadro com os exercícios, no exercício número 1, nós temos um corte da vista superior, cuja distância do plano de corte é 30. Então vamos ver agora como posicionar esse exercício específico aqui, esse plano de corte, na peça número 1. Então aqui nós temos a nossa peça do exercício 1, posicionando então o corte da vista superior, né, que é um plano de corte paralelo aos eixos X e Y, e posicionamos ele então com relação ao eixo Z. Então na tabela lá tinha, né, corte da vista superior, então a posição era 30. Lembrando que nós temos o eixo Z, o 0 é bem a parte inferior da peça, então aqui nós temos posicionado 30, conforme a tabela da indicação do exercício, do corte, e aqui ao lado lateral direito aqui nós temos então o desenho, a peça já cortada nessa altura de 30. A partir daqui então é só desenhar a vista ortográfica em corte.